Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Momento Fértil, o podcast da Clínica Arte Fértil. Hoje tem uma convidada muito especial, doutora Eveline Catão, né? Me deu a honra aqui de bater um papo com ela. Eveline Catão, que é ginecologista, obstetra, especialista em reprodução humana assistida, doutoranda em reprodução na UFRPE e professora da pós-graduação da Unicap, médica parceira também da Clínica Arte Fértil. Seja muito bem-vinda, doutora Eveline. Eu que agradeço, doutor Marcos, é um prazer, né, estar aqui nessa conversa. Na verdade, a gente vai fazer hoje uma conversa diferente. Você que também é uma simpatia, muito preparado. Então, vamos fazer algumas trocas de situações reais, né? Mas que tivemos também desafios com algumas dificuldades, mas que no final deu certo. Exato. Então, hoje é um episódio um pouco diferente. Então, a gente não vai falar sobre um tema específico, né? O nosso tema de hoje são desafios do consultório. Então, a gente que lidar com a reprodução, a gente tem muitas vezes no nosso dia a dia casos bem desafiadores, né? Então, isso faz parte da nossa rotina. Demais. Então, a gente muitas vezes precisa juntar o nosso conhecimento, né? Adaptar individualmente para aquele caso, objetivando o maior sucesso. Então, vamos falar um pouquinho sobre casos de doutora Eveline, né, que foram recheados de alguns desafios. Vou começar um pouquinho falando sobre uma doença que, por si só, já é um desafio, Sim. que é a endometriose. Uhum. Tá? Então, a endometriose, seja na ginecologia geral, seja na reprodução, muitas vezes é uma doença bem difícil, às vezes um diagnóstico difícil, um tratamento muitas vezes difícil, e cerca de 50% das pacientes com endometriose vão ter dificuldade para engravidar. Doutora Eveline, tem um caso marcante de endometriose que a senhora consegue lembrar para compartilhar? Olha, eu sempre falo, né? Endometriose, eu digo assim, que são metades das nossas pacientes, pelo menos, né? Aí a gente junta com as síndrome de ovário policístico, né? Eu acho Sim. que dá bem perto quase dos 80, mas eu acho que se um médico de reprodução humana, ele não sabe conduzir bem, né? E ele tem que individualizar o tratamento, ele pode até atrapalhar a chance dessa paciente dela ter filhos, né? Perfeito. E assim, antes até da gente falar um pouco da questão desse caso, né? Porque esse caso foi um assim que, ufa, né? A gente conseguiu livrar. Porque, por exemplo, eu tive uma paciente jovem, ela só tinha um filho, essa paciente com 32 anos, uma endometriose extensa, ela tinha no intestino, tinha na bexiga, tinha muita queixa de dor, e quando ela pensou assim, eu vou para o médico de reprodução. Mas aí, como ela estava com muita queixa de dor, então indicaram ela para um cirurgião, que o cirurgião dela é um colega excelente, porém, infelizmente, durante a cirurgia, ela evoluiu para uma esterectomia. Nossa. Então, ela teve que retirar o útero e uma parte de um ovário, enfim. Então, para ela gestar, ficou bem mais difícil, ela não aceitava o útero de substituição, que é a barriga de aluguel, que a gente vai falar no caso 2, tá? Mas essa outra paciente, ela tinha um caso, esse é um caso real, paciente de 35 anos, ela já tinha uma baixa reserva ovariana, porque eu sempre digo, quem tem endometriose, eu digo, se você tem 35, seu ovário pode ter 45 ou mais, né? Ou de repente não ter mais nada, né? Por toda essa questão inflamatória da endometriose. E quando tem um endometrioma, isso, nem se fala. Piora muito mais, né? Aí é que ele destrói mais rápido aquela reserva. E às vezes elas vêm ali naquela ilusão de, eu vou esperar ainda mais 2, 3 anos. Eu disse, olha, calma aí, você pode até esperar, você tem todo direito, mas vamos programar isso. E aí essa paciente, ela veio com essa queixa toda de dor, tinha endometriose, ela tinha os exames já mostrando a extensão, tinha um endometrioma,
né, num ovário, mas não era tão grande, era um endometrioma de 2 centímetros, mas ela já tinha uma reserva ovariana, um antimileriano já abaixo, 0,85. E aí tinham indicado já, não, vá para a cirurgia logo. Ela também pensou na questão financeira, eu não vou gastar agora, porque se de repente na cirurgia já resolver e de repente a minha trompa ficar boa, eu conseguir engravidar. Aí eu disse, olha, então vamos fazer o seguinte, o mais indicado é a gente conseguir congelar os seus óvulos ou Sim. embriões, no caso ela era casada. Faria mais sentido congelar os embriões. Os embriões, né? Como você mesmo sabe, porque a gente não tem praticamente nenhuma perda quando a gente descongela, diferente dos óvulos que ainda pode ter. Então, essa paciente, ela congelou, sim, os embriões e eu expliquei a ela, porque agora você pode até tentar, não precisa nem você transferir já para o seu útero. Você opera e, de repente, se suas trompas ficarem boas, você pode tentar naturalmente. Perfeito. Então, essa paciente, ela tinha, porque quando a gente fala de trompa na endometriose, tem um detalhe. Eu faço assim, eu tenho um molde lá no consultório, onde eu coloco assim, ele tem os ovários e tem as trompas. Eu digo, olha, as trompas, não é só ela em si, ela tá boa, tá? Ela tem que estar no local correto. Então, quando o cirurgião ele vai mexer, ele vai colocar ela no local correto, ele vai tirar aqueles focos de endometriose, vai tirar as aderências, mas se a sua trompa estiver ruim, ele não tem como consertar por dentro. Perfeito. Né? Aí as pessoas acham que, porque está toda obstruída, então quando fizer a cirurgia ela vai desobstruir. Resolver o problema, e não é assim. Né? Não é. Então, essa paciente, ela tinha a trompa boa, mas ela estava mal posicionada. Aí eu digo, olha, o seu óvulo, ele não consegue, essa trompa não consegue pegar, que ela tá muito esticada, muito com aderência, mas se ele conseguir corrigir esse problema, você vai conseguir engravidar, naturalmente. Mas eu digo assim, eu disse até brincando, você deixa congelado os seus caçulas, né? E aí você tenta o mais velho naturalmente, porque você tem essa segurança. Então, essa foi uma escolha muito feliz para essa paciente, porque eu expliquei a ela. Qualquer cirurgia, videolaparoscópica, pélvica, então se você vai mexer ali naquela pelve, principalmente o ovário é muito sensível. Mas é só o que tem endometrioma. Sim, os que têm o endometrioma, só o fato dele estar no ovário, tá? Só para quem não sabe, o endometrioma é aquele tumorzinho de endometriose no ovário. Então, quando vai mexer ali, já diminui a reserva ovariana. Mas se nem mexeu no ovário, mas também pode diminuir. E essa paciente pode chegar sem reserva nenhuma, Sim. como uma menopausada, né? E aí ela não vai poder engravidar com os próprios óvulos. Então, isso por mais que o cirurgião seja extremamente experiente, são Sim. riscos inerentes a qualquer Sim, procedimento cirúrgico. Sim. Não, claro que numa mão de um cirurgião que não tem tanta habilidade e realmente esse risco aumenta, mas Sim. isso não ausenta na mão de nós temos uma rede, eu acho ótimo aqui em Recife, né? Temos médicos de referência, excelentes cirurgiões, eles fazem um trabalho assim maravilhoso que é em conjunto com a reprodução, porque se ele opera, se ele faz a vídeo, né? Vocês acabaram de gravar sobre vídeo, sobre esteroscopia, isso é muito importante. Porque eu sempre digo, como é que a gente vai chamar os convidados se a casa não está arrumada, né? Sim. Aí eu digo, o útero, no mínimo, tem que estar bom. E ao redor dele também, né? O ideal que esteja. Então, essa paciente, a gente congelou os óvulos e fizemos a cirurgia de videolaparoscopia. A reserva... Embriões. Sim. Obrigada. Congelou os embriões. Os caçulas. Exatamente. E os caçulas mesmo, porque nós conseguimos ainda 2 embriões, né? Ótimo. Essa paciente fez, porque para quem tem uma reserva ovariana, como a dela, 0,85, foi um excelente resultado. E ela fez a cirurgia, e após a cirurgia, eu me lembro que esse antimileriano caiu assim, à metade. Coisa de 2 meses após, já estava 0,4. Exatamente isso. 0,39, lembrei agora. Então, mesmo assim, ela conseguiu uma gestação natural. 3 meses depois, ela já teve o bebê dela. Depois, ela ainda ficou tentando
uns 2 anos, e aí o que acontece? A gente sabe. Que é a endometriose recidiva. Exatamente, né? Que não é uma cura, você tem um controle, né? Então, recidivou de fato, as aderências voltaram, e aí ela resolveu transferir os caçulas, e ela disse, eu vou colocar os 2, porque eu não tenho Eita. paciência, e vieram os 2. Então, na Que verdade, sucesso. foi um sucesso, né? Que a gente sabe, assim, conta muito o quê? A idade dela, né? Apesar dela ter aquela endometriose extensa, mas ela tinha 32 anos e Quando formou os embriões, então quando formou, isso faz toda a diferença. faz Um muita sucesso. diferença, né? Então, assim, elas chegam, elas dizem muito isso pra você, não diz não? Será que eu vou conseguir? Será que tem algum caso assim? A senhora já pegou algum caso como o meu? Com certeza. Né? Aí eu digo, não, mas não tem não, assim, será que o meu não é o pior? Eu digo, olha que tem bem piores, né? Sim. Mas, assim, são desafios que hoje a gente é aliado, né, com o desenvolvimento, com a ciência, né? E agora, mais ainda, que eu já vou deixar já um gostinho, eu disse para próximas conversas, com o uso das tecnologias da reprodução, como inteligência artificial, nós temos monitoramento, nós usamos dados que essas máquinas, eles geram algoritmos que eles não vão fazer o trabalho só, mas eles estão ali observando o metabolismo de um óvulo, de um embrião ou de um espermatozoide, e eles vão auxiliar o médico, o embriologista, quem tiver, tanto na parte laboratorial quanto da clínica, de selecionar os que têm a maior chance, né, de dar o positivo, que é isso que a gente quer. Sim. Então, Evitando, talvez, até procedimentos mais invasivos. sim. Existem Como trabalhos a biópsia embrionária, né? comparando, né, a sensibilidade e a especificidade de você, de repente, usar uma tecnologia dessa que é não invasiva, né, do que você fazer uma biópsia. Perfeito. Então, um caso de sucesso, desafiador, mas que teve o final feliz. Que bom. Né? Então, puxando outro desafio na nossa prática, muitas vezes quando a paciente, ela por algum problema no útero, algum problema grave, ou até por alguma condição clínica que seja uma contraindicação para ela engravidar, a gente meio que contraindica ou não indica que a paciente tenha a gravidez no seu próprio útero. E para isso a gente tem uma oportunidade, né, de utilizar o chamado útero de substituição. Isso. Que popularmente as pessoas conhecem como barriga de aluguel. Só que, na verdade, esse termo aluguel, né, é um pouco inadequado porque significa, né, tende a querer falar que tem uma troca, né, financeira. E, na verdade, isso não é permitido. Isso. Mas se fala muito hoje em barriga Brasil, solidária. né? No Brasil. Se fala muito hoje em barriga solidária. Seria um empréstimo, vamos dizer assim. Um gesto de solidariedade mesmo. Sim, altruísmo. Então, você já teve algum caso que lhe marcou com útero de substituição? Olha, Marcos, eu vou chamar, é doutor Marcos, mas com todo o respeito, né? Mas é porque a gente tem uma amizade. Mas, assim, eu acho que o caso do útero de substituição, ele sempre é emocionante. A gente sempre fica refletindo, porque, poxa, foi o último estágio. Porque a gente está mais familiarizado com até, assim, um óvulo doado, ou pegar um sêmen de doador, mas, assim, o útero vai acontecer uma gestação toda na barriga de uma outra mulher. É uma coisa que você para assim, poxa, tem alguém ali que está gerando o meu filho, e aí a pessoa fica pensando o que é que ela pode passar, né, durante aquela gestação, naquele feto, e a gente sabe que tem influência. Sim. Né? Porque, a epigenética, exatamente. Né? Então, assim, para o pessoal, que a gente está sempre explicando, né, para nossos pacientes que estão assistindo, né, porque a genética, ela vem ali no DNA e passa. E a epi, que é acima, é tudo aquilo, todo um ambiente que vai influenciar a expressão daquele gene ou não, porque ele pode se manifestar ou não, né? Eu sempre digo, a genética, ela não é uma sentença, porque a pessoa tem um gene, não quer dizer que ele vai se expressar e dar aquela alteração, aquela característica, aquela doença. Mas a depender do seu comportamento, do seu meio, daquilo que você faz, come, como vive, ele vai ou não se manifestar. E isso começa no útero.
né? Com toda certeza. Porque você está ali no ambiente e agora você tem que ter um critério até de você pegar um útero. E já começa aí a primeira dificuldade. Eu digo, então, elas chegam, muitas, nesse caso desses meus pacientes, essa paciente, ela teve um câncer de intestino que fez... essa paciente ela já tinha 42 anos e ela teve um câncer de intestino, precisou fazer quimioterapia, os óvulos dela, ela já tinha óvulos congelados, né? Esse câncer é um câncer já recidivante e ela já tinha congelado, na verdade não são os óvulos, ela tinha congelado os embriões, tá? Só corrigindo. E feito, inclusive, a pesquisa genética desses embriões. Perfeito. Então, ela fez isso no contexto do primeiro diagnóstico do câncer de intestino. Isso, exatamente, né? Já tem um histórico familiar também bem importante. Então, bem jovem, né? É jovem. Então, como ela já fez a triagem cedo, ela já deixou os embriões congelados. Perfeito. E já fez a pesquisa genética, porque ela disse, eu quero saber se eles estão normais ou não. E depois de liberada, né, pela oncologista, obviamente ela já tinha o impedimento, até porque ela já tinha feito o tratamento, era um endométrio que era muito fino, não tinha condições de gestar, além disso ela tinha trombofilia, Nossa. Que é outra coisa que ainda aumenta o risco durante a gestação. Ela teve uma trombose quando ela foi fazer o tratamento, no intervalo de um tratamento e outro ela foi acompanhada. Então, assim, era uma paciente que tinha essas várias comorbidades. E ainda tinha mais um outro problema. Ela era adotiva e não sabia quem era a mãe. Na verdade, foi criada, né, por uma pessoa. E tem a questão de você ter que escolher um útero de substituição, tem que ter um parentesco, né? Sim. A princípio, não só dela. Então, ela disse, olha, não tem ninguém que possa ser o meu útero, porque pode ser mãe, né, prima, tia, sobrinha. E assim, ela não tinha realmente contato mais com ninguém. Aí tem a família do marido, mas a família do marido, né, ninguém queria fazer esse papel, porque já tinham seus filhos e cada um com seus compromissos. O desafio maior foi, né, a gente dar a entrada no CREMEP e a gente teve um pouco de dificuldade. Eu acho que ainda o entendimento do nosso próprio conselho ainda está muito preso a, não sei se alguma visão mais, até mesmo de preconceito, eu não sei mas já demorou muito, ela demorou quase um ano para ter ela. Não, porque a reunião era a cada mês, e aí ela indicou uma amiga, aí essa amiga já tinha filhos, né? Porque você tem que ter pelo menos um filho. Que é um requisito, exato. Isso. Já estava com parecer da psicologia, que também é outro pré-requisito, sim, né? Fez até com a nossa psicóloga maravilhosa, a Magda, viu? Eu recomendo muito, psicóloga de fertilidade. E uma série de negativas. Primeiro dizia porque ela tinha essa que tinha um filho, mas aí negaram, porque disseram que a paciente ainda era muito jovem, então ela conseguiu uma outra pessoa, amiga, que aí essa já tinha 5 filhos, aí negaram também porque disseram que ela tinha filhos demais e a multiparidade poderia trazer algum risco adicional. Aí eu disse, e todos os partos vaginais? Eu disse, mas isso não tem lógica da visão da obstetrícia, né? Gestações saudáveis, né? Um paciente jovem o filho mais novo não estava mais amamentando, já estava até mais grandinho já. Não tinha cesariana, né? Não tinha cesariana com risco de ruptura uterina. Cesarianas. Então, essa paciente, ela não desistiu. Ela recorreu com advogados e ela conseguiu finalmente alguém lá, muito iluminado, deu a aprovação e sim, a gente pôde transferir para esse útero. E essa paciente, eu vou lhe dizer, eu sempre digo isso, sabe?
As pacientes de útero de substituição, eu achava que as pacientes, as receptoras, porque nós temos as doadoras de óvulos, né? Uhum. E as receptoras. Eu sempre tive a impressão de que a receptora, ela tinha uma alegria, assim, um júbilo, eu achava assim, maior. Porque quando ela via que ela não podia mais de jeito nenhum ser mãe, e ela recebia aquele óvulo, e de repente ela tinha aquele bebezinho ali, para gerar no seu útero e chamar de seu, elas se emocionavam, choravam assim, muito, sabe? Porque de toda forma a doadora ela ainda entende que ela tem uma reserva ovariana alta, que ela é jovem e que no final das contas vai dar certo para ela. Agora, a paciente de útero de substituição, ela para mim ela ganhou, sabe? Porque eu digo, ela nem o útero tem. E ela teve que passar ainda toda essa batalha ainda burocrática, questão ética do CREMEP, questão da parte jurídica que realmente teve que entrar. E aí, finalmente, aí você aguenta aquela gestação toda, cuidando daquela pessoa e vê o filho nos braços. Olha, eu não esqueço mais do rosto dessa mulher. É impressionante. Quando ela chegava assim para mostrar o bebê no útero, eu digo, meu Deus, assim, foi uma longa caminhada, né? Mas como vale a pena, né? Quando você não desiste. Porque dificuldade sempre vai ter. Para qualquer conquista, sempre vai ter. Né? Aí o povo acha, tem gente que diz assim, é porque Deus não quis, porque é a primeira dificuldade. Geralmente quem diz são os acomodados ou os procrastinadores, né? Ai, não vou desistir. Eu disse, não, você não tem que desistir. Você não vai fazer algo que realmente não vai ter resultado. Mas se a gente, nós profissionais, que nós conseguimos enxergar muito mais além, né? Porque, claro, os pacientes eles têm a limitação técnica, né? Então, se nós temos, a gente sempre é uma troca com o paciente, mas a gente está numa posição que a gente enxerga mais além. E a gente tem que ter, inclusive, essa responsabilidade de não estar também gerando uma falsa esperança ou ansiedade no paciente que ele não vai conseguir nada. Mas se a gente diz, vamos tentar. Sim. Né? E assim, caramba, mas foi um caso assim que a gente tem aquele paciente que a gente pega ali na mão e fica assim, como valeu a pena, né? Aquele bebezinho ali foi bem especial. Perfeito. Muito linda a história, né? E a gente linda. sabe que na reprodução nunca tem um fim, sempre tem o plano A, o plano B, o plano C, né? Então a gente tem várias possibilidades, né? Então que caso legal, muito bom. Não, você falou isso aí de plano A, plano B. Aí às vezes a gente tá entre os colegas, né? Nós temos nossos grupos com colegas de reprodução do Brasil, tudo. E aí a gente tá sempre trocando figurinhas, né? E às vezes a nossa ânsia é, e aí? Chegou o fim da linha, né? E não tem um plano A. E agora eu vou falar o quê? Vou oferecer o quê para a paciente, né? Vou dizer o quê? Que não dá, que não pode mais. Porque nós, eu acho que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente tem a prática, mais a gente tem a humildade de dizer assim, não, olha, você pode de repente até procurar, ver uma segunda opinião, ver se você... tanto entre nós, os colegas de reprodução, quanto também... Vamos pegar uma ajuda também, multiprofissional, vamos fazer diferente, né? Para a gente tentar achar uma solução. Né? E é bom quando a gente tem uma opção. Isso tem a ver com o caso 3, mas eu vou deixar você fazer, porque eu vou falar que tem a ver com medicina regenerativa, na verdade, né? Que é o que eu vou falar um pouco. Pronto. Então, outro desafio no consultório que realmente baixa reserva. É um ponto que às vezes é uma grande surpresa, uma surpresa negativa para as pacientes, que é descobrir o diagnóstico de uma baixa reserva ovariana. A gente sabe, né, que com o passar do tempo é esperado, principalmente após os 35 anos, uma queda importante na quantidade, também na qualidade. Normalmente elas andam juntas, né, dos folículos e dos óvulos. Mas muitas vezes a gente se depara com casos de baixa reserva ovariana, inclusive em pacientes muito jovens. Super jovens. Que inclusive descobrem, enfim, por uma avaliação de rotina
Ou às vezes porque vem em busca Sim. de um aconselhamento reprodutivo, vai congelar óvulos e se deparam com esse diagnóstico. Infelizmente, na maioria dos casos, a gente não encontra nenhuma causa. O que gera até um desafio ainda maior. Como eu explico à paciente? Isso. Né? De onde veio? Então, é um desafio do ponto de vista de manejo, com certeza, e é um desafio do ponto de vista psicológico também para essas pacientes. Até para o nosso. Até para o nosso. Até para o nosso, exatamente. Que às vezes a gente olha assim, não entendo como tá tão baixo uma paciente. Então a gente... Será que é essa geração hambúrguer com batata frita e refrigerante? O que é que está acontecendo com esse povo, né? O que é que está... Né? O que é que estão botando aí, não sei, nos alimentos, é o estresse, são os poluentes, assim. A gente sabe que tem vários trabalhos relacionando tudo isso, né? Tiveram vários podcasts sobre isso, né? Falando sobre essa influência, mas está uma coisa assustadora. E assim, a gente vê que o futuro é a população, homens e mulheres, e eu chamo a atenção para os homens ficarem cada vez mais inférteis. E os homens, a gente não sabe se é porque não se investigava tanto o homem, né? Porque o homem é mais complicado de promete. Mas agora com aquele conceito de reprodução sempre ser o casal, né? Então eles estão vindo, eles estão mais presentes. No começo, quando eu comecei a fazer reprodução, você sentava lá a mulher sozinha. E ela pegava, depois o marido perguntava tudo. Na verdade, o marido só queria saber da parte financeira, né? Ele não entendia nada do tratamento e perguntava assim, quanto é? Né? E não entendia o sonho dela de ser mãe, tudo aquilo que ela ia fazer, todo o processo, e ainda se negava a fazer um espermograma. Que basicamente é o único exame inicial que ele precisa fazer. Que é um exame que ele tem que colher via masturbação. E ela faz procedimentos invasivos, faz até cirurgia, faz com anestesia, faz alguns procedimentos que, a depender do serviço, podem ser dolorosos, como o das trompas, que é a esterossalpingografia. O próprio ultrassom, que não é confortável. Sim. E a gente às vezes tem que fazer tantos ultrassons, né? Transvaginais. A gente tem pacientes com vaginismo, né? Sim. E paciente com endometriose que sente dor no momento do ultrassom. E que tem pudor também. Muitas, me sinto incomodada toda vez, né? Mas assim, mudamos esse cenário. Então, assim, os homens, né? Felizmente, estão sendo cada vez mais investigados. E as estatísticas estão mostrando, né? Níveis hormonais masculinos caindo cada vez mais. E também o padrão, a qualidade daquele espermograma, dos espermatozoides também. Mas aí a gente vamos voltar para a nossa baixa reserva. Né? Então, assim, eu vejo pacientes que eu digo, eu não acredito, paciente de 23 anos, 25 anos, com a reserva muito baixa. E elas vêm encaminhadas, assim, e aqui é uma coisa muito boa, eu acho que também faz parte de um processo educativo que está sendo feito com os ginecologistas, deles saberem identificar e triar, pelo menos para um médico de reprodução humana, aquela paciente que talvez tenha alguma dificuldade para engravidar. Perfeito. Ainda não é o caso clínico que eu vou falar, mas assim, achei muito bom, uma colega muito boa, experiente, ultrassonografista, e ela mandou para mim, porque ela fez estava fazendo a ultrassonografia de rotina. Essa paciente, eu falei de 23, porque essa paciente tem 23 anos, ela não estava nem pensando em ter filho agora, está no início da faculdade, e ela olhou o ovário e achou, está tão atrofiado. Você usa pílula? Porque às vezes a paciente usando anticoncepcional, aquele ovário está reduzida, né, naquele volume. Temporariamente, né? Sim. Ela disse, não uso nada, uso preservativo. Aí ela olhou, achou aquele ovário, os ovários atrofiados, e ela fez a contagem de folículo antral, que é exatamente uma das medidas que a gente usa para avaliar a reserva ovariana, né? Junto com o hormônio antimileriano, eles são os dois mais fiéis. Não preciso lhe ensinar isso, que você é maravilhoso, sabe? Mas eu estou aproveitando para falar para as nossas pacientes, né? Que às vezes elas ficam ainda naquela de medir FSH, LH, segundo estradiol, segundo dia do ciclo, e a gente
sabe que nós temos parâmetros mais fiéis, melhores, compatíveis com a reserva ovariana. Então, ela viu uma contagem de folículo antral 2 num ovário e 1 no outro ovário. Ela disse, mas está muito baixa. Então, essa paciente chegou para mim e, aparentemente normal, ela tinha uma baixa estatura. Essa paciente. Terminou, eu estou até contando um caso clínico antes do caso clínico de verdade, mas esse caso vale até a pena contar. Então, essa paciente, ela só tinha uma baixa estatura, um pouco menor, teve uma menarca, a primeira menstruação dela um pouco mais tardia, ela foi já com 17 anos. Que já chama atenção. Chamava atenção, mas jovem, bonita, feminina, tudo ok. Então, ela disse, olha, eu vim muito preocupada, porque ela disse que está muito baixa a minha reserva e talvez eu não consiga ter filhos. E aí eu pedi realmente o hormônio antimileriano dela e deu muito baixo. Deu 0,19. É algo totalmente incompatível com a paciente de 23 anos. Aí eu disse, vamos pedir então outros exames para eu avaliar. Vamos aprofundar. Tentar encontrar uma causa, né? Perfeito. Então, assim, como você mesmo disse, muitas vezes não tem causa, né? Existem causas imunológicas, né? Que o próprio corpo, às vezes, destrói as células ovarianas, não só ovarianas, por exemplo, quem tem problema de tireoide, né? Sim. Hipotireoidismo, destrói as próprias células. Ali, tem anticorpos tem contra anticorpos, o próprio órgão. Exatamente. Obrigada pela melhor colocação. Então, tem às vezes infecções, né? A gente teve tantos surtos infecciosos e a gente não sabe como é que essa paciente vai reagir. E o ovário, como eu disse a você, o ovário é uma coisa que é muito sensível e ele reflete muito nosso estado também de saúde e todo o processo que foi passado pela paciente. E as causas genéticas. E eu disse, bom, vamos passar logo um pente fino, e aí eu disse, eu acho que eu vou achar aqui pela causa genética. E aí, de fato, nós pedimos um exame, pedi o cariótipo, o banda G, pedi pesquisa de X frágil, e essa paciente, ela era um mosaico. Para Turner. Exatamente. E o único sintoma, então, era uma baixa estatura. Baixa estatura. E teve uma menarca um pouco mais tardia. Mais tardia. E aí a reserva ovariana também já se esvaindo, né? Então ela ficou muito preocupada. E agora eu posso ter filhos? Eu disse, olha, pode, mas o que é que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente precisa, como ela não tinha um parceiro, né? Então, ó, vamos tentar congelar. Ah, mas eu tenho esse diagnóstico, meu filho pode nascer com uma síndrome. Aí eu disse, o embrião formado pode ter a síndrome, mas é por isso que você teria indicação da gente fazer o congelamento dos embriões e a gente faz a pesquisa genética e transfere, você pode ter sim um embrião saudável, né? Então, esse nem era o caso, a gente terminou falando, mas assim, chamando atenção para uma paciente que ela acha, nada, estou muito nova, né? Ela tende a só procurar não é nem o médico, o fertileuta, né? O médico de reprodução humana, ela tende só a procurar o ginecologista quando ela está querendo ter o filho. Sim. Na verdade, não é, porque a gente faz a parte toda preventiva. Mas aí, voltando para a baixa reserva. Não, mas eu queria só acrescentar, desculpa interromper, a sensibilidade dessa ginecologista, então, dessa ultrassonografista. Né? Que acho que não era ginecologista. Não era uma radiologista. Era uma radiologista muito boa aqui do Recife. Então, né? assim, veja como mudou. Mudou a informação. Informação, então a sensibilidade, né, de entender, de ir além, de só fazer o exame e identificar algo que não estava tão compatível. Exato. Eu acho que o bom médico, ele tem que estar atento. Tem que ir além. Ele não vai só procurar aquilo que foi mandado. Não tem como, né? A gente começa observando o paciente do jeito que ela anda, no consultório, que ela entra, a expressão facial, a gente já começa a ter uma percepção mais ou menos de como aquela paciente é, né? E como às vezes o casal também tem isso, né? Que a gente identifica, inclusive, muitos problemas sexuais, inclusive, né? Entre os casais, que muitas vezes é a normalidade deles, mas eu digo, olha,
até para poder engravidar, isso não está normal, né? Sim. E a gente precisa entrar, eu digo que o médico de reprodução, eu brinco com um colega meu, psiquiatra, que eu digo, olha, eu vou lhe dizer, não sei se suas pacientes ou as minhas estão no rol aqui de ansiedade, de depressão, de vários distúrbios emocionais, porque é bem complicado, a gente sabe disso, né? Eu já presenciei cenas assim, curiosas na minha frente no consultório, né? Quando se começa a falar isso, né? Aí eu digo, isso daí já é um pano para Magda, né? Nossa psicóloga, Sim. a psicóloga aqui da clínica, né? Que ela vai falar da parte dos problemas do dia a dia de uma pessoa ou de um casal tentante. Mas aí voltando, né? Quando a gente falou da baixa reserva, essa coisa da baixa reserva, de você chegar, ter um paciente, porque existe a baixa reserva esperada, como você bem colocou. A paciente de 40 anos, né? A gente recebe nossas 40 a mais, que agora as que estão chegando para a gente, nosso público, eu digo que pelo menos metade são as 40 a mais. Com certeza. Né? E ela já tem, naturalmente, uma baixa reserva. Sim. Tem uma ou outra que eu brinco. Que surpreende, que né? surpreende, eu digo, você tem a garantia estendida. Mas, assim, geralmente não é. E essa é a nossa realidade. Eu disse, e agora? Vamos fazer o quê? Porque a quantidade cai e a qualidade também. Porque o fator idade ainda é o principal fator de não se conseguir da infertilidade. Porque não tem como. Ah, mas eu vou fazer uma fertilização. Vou ali, vou parar na clínica e vou sair com 2, 3 meninos. Não, não é assim. Não é por quê? Porque nós não conseguimos modificar aquela genética, né? A gente seleciona, né, Marquinhos? Então, assim, quando a gente faz a medicação, que eu vou estimular vários óvulos e a gente vai coletar e vai formar vários embriões, mas é aquela sua genética. Eu não vou conseguir consertar uma genética ruim já, aquele óvulo tá ruim, eu vou ajeitar aquele DNA para poder. Não, a gente não faz isso. Perfeito. Então, muitas vezes o casal acha que o laboratório melhora os gametas. Não é verdade, né? A gente trabalha com aquilo que o casal, a gente consegue melhorar de outras formas. Então, melhorando talvez estilo de vida, sono, dieta. Mas a gente trabalha com aquilo que o casal entrega pra gente. Não tem como modificar, infelizmente, né? É verdade. Porque genética a gente não conserta. A gente, assim, o que é permitido e eticamente permitido, né? Porque existem alguns países aí que fazem algumas experiências alterando a partir, mas isso não é permitido, isso é proibido, né? A terapia gênica com alteração genética para fertilidade. Então, assim, o que é que a gente vai? A gente tenta melhorar a condição, assim, inflamatória, hormonal, né? A gente tenta equilibrar a composição corporal dessa pessoa antes, para que, mas assim, se ela tiver uma genética já muito ruim, eu vou conseguir melhorar a parte inflamatória, tudo isso. Mas assim, eu não consigo consertar um gene. Então, eu digo, e agora? O que a gente vai fazer? O que a gente faz habitualmente a gente vai pegar e pegar um óvulo doado, né, para tentar melhorar, se for mais o fator feminino, se for um fator masculino, a gente vai pegar, né, um sêmen. Tem gente que já faz uma adoção de útero, né, que aí já pega um embriãozinho, pronto, tá? E tem uma outra coisa que eu digo a você, que foi por isso que eu fui fazer o mestrado e agora o doutorado, que eu disse, e agora? Chegou um finalinha, tá baixa a reserva ovariana, ou até aquelas que já não só estão na fase perimenopausa, eu digo, se de repente, e aí, entrou na menopausa, não tem o que fazer, será que não tem o que fazer? E aí a gente vai para os estudos, né? E a gente começa a ver alguns relatos de caso e algumas publicações. Aí eu disse, eu gostaria de estudar isso mais. E aí a gente vai tentar para a parte de medicina regenerativa, que além, a gente falou de inteligência artificial, né? É uma das pautas que a gente deve fazer um podcast só para conversar sobre o futuro disso aqui. Adoro. Com certeza. Muito bom, a gente está preparado para o futuro, né?
A gente só escuta as tragédias, as coisas ruins que vão piorar. Eu digo, e o que é que o futuro reserva para a gente para tentar melhorar, né? É o seu plano B, C, D, é aquela carta na manga. Claro que tudo baseado em evidência, de forma segura, sempre, né? Com muito respeito àquela família, àquele paciente. Então, eu pensei, bem, na reprodução a gente não cria nada, né? Eu não vou inventar um óvulo para você, mas aí, se tivesse alguma técnica que de repente eu pudesse fazer uma reativação ovariana, por exemplo. E aí eu descobri que tinha essa técnica, não é? Essa técnica é baseada no plasma rico em plaquetas, né? Nós chamamos de PRP. E essa técnica, na verdade, ela já surgiu, ela existe desde 1970 e foi usada, é usada ainda em diversas especialidades médicas e não médicas, tá? Então, começou com a odontologia, depois foi para a medicina veterinária, e aí depois na medicina começou com ortopedia, depois foi para a cirurgia plástica, e na reprodução humana, chegou por último, foi em 2016, né, onde nós tivemos uns casos publicados exatamente do uso dessa técnica, onde era retirado o sangue da própria paciente e ele passava por uns processos de centrifugação, onde a gente ficava com a parte por isso que é o plasma rico em plaquetas, né? Só aquela parte que estava rica naquelas plaquetas. E a partir disso, mas aí eu sempre digo, né? Mas por que a plaqueta? Então, a plaqueta, né, para quem está assistindo, aí não lembra aquela aula de biologia lá da escola, quando a gente tem uma queda, né, algum corte, então a plaqueta vai fazer o quê? Ela vai fazer crescer ali uma nova pelezinha, um novo tecido, vai crescer o cascão, né, que é o coágulo. E ao mesmo tempo ela tem propriedades anti-inflamatórias e até mesmo bactericidas. E isso já é conhecido, tá? Isso não tem nenhuma novidade. É por isso que todas essas outras especialidades passaram a usar na cicatrização de feridas, nas articulações para melhorar, os tendões, né? A parte veterinária também usa muito em cavalos, a dermatologia usa para queda de cabelo, como bioestimulador de colágeno. E é bom porque é um produto, a gente chama é um biofármaco, porque ele é natural. Então, ele tem baixo custo de obtenção. Sim. E também não tem aqueles problemas de ter alergia, porque assim, é do seu próprio corpo, né? Perfeito. Mas, claro, isso é uma técnica experimental que vem crescendo o número de publicações e eu disse, eu quis realmente estudar isso para ver se realmente funciona, não funciona, o que é que a gente pode aprimorar. Então, para essas pacientes com a baixa reserva, a primeira publicação que surgiu em 2016, eles injetaram esse plasma, esse PRP, no ovário. E o que é que aconteceu? Eram pacientes que já estavam com a idade já mais avançada, em torno de 45 anos, né? E estavam ou na fase falhando a menstruação, ou até mesmo tinham ficado já na menopausa, assim, recente. Então, ele injetou, e o que é que ele observou? Ele pegou 8 mulheres e injetou, e aí essas mulheres, metade delas voltaram ao ciclo, voltaram a menstruar, né? E, inclusive, teve gestação natural. Então, não foi um trabalho que teve um segmento, mas isso chamou a atenção nesse congresso, né? Foi um congresso internacional europeu, na ESHRE. E a partir daí começaram a surgir várias pesquisas nisso. E eu também fui pesquisar, né? Sou pesquisadora nisso, né? A gente utiliza não só, isso também, assim, isso merece depois uma pauta para a gente falar, né? Não só o ovário, mas por que eu fiz toda essa introdução? Porque tem um caso, uma paciente, por exemplo, agora essa paciente ela estava em protocolo de pesquisa, então essa paciente, ela realizou um procedimento do PRP no ovário
Por baixa reserva. Por baixa reserva ovariana. E ela tinha um antimileriano, acho que em torno de 0,40 e pouco. Ela já tinha 42 anos, essa paciente. Por que que ela recorreu a isso? Porque, na verdade, ela já tinha tentado sem fazer nenhum procedimento, né? E antes não tinha nem como oferecer, porque não estava o protocolo de pesquisa aberto. Então, ela tinha formado embriões, nenhum teve qualidade. Ela não chegou a transferir porque ela fez a pesquisa genética e todos alterados. Sim. Então, essa paciente, ela resolveu colher, na verdade, 3 anos ela estava já, 43. Resolveu fazer o procedimento e colher um mês depois, fazer um novo estímulo para a fertilização e ela formou novos embriões. E aí, o curioso é que nessa idade mesmo, aos 43, ela tinha feito um estímulo sem fazer o PRP. E ela teve 7 óvulos. 7 óvulos que formaram 2 embriões e os 2 alterados. Então, não teve. Aí eu disse, olha, então vamos tentar. A gente pode tentar. Aí ela fez o procedimento, o PRP de ovário, e fez uma coleta um mês depois, e ela só teve 5 óvulos. Veja, menos óvulos. Mas esses 5 formaram 3 embriões. Desses 3, 2 normais. Ela teve 2 embriões normais e 1 alterado. Então, essa paciente transferiu, também conseguiu a gestação, né? Já teve o primeiro bebê e aí já está se preparando agora para a transferência do segundo, né? Se Deus quiser vai dar certo. Então, assim, é uma coisa, isso não, a gente não pode generalizar, não pode dizer que todas, que eu digo, olha, principalmente nessa fase ainda que a gente precisa de estudos maiores, eu digo, olha, pode dar certo, mas pode não acontecer nada, não é? Porque assim... Tem a questão da resposta individual. Sim, tem a questão. Como toda medicação, né? Toda intervenção. E a gente observou o quê? Que é que os estudos observam? Que se ela tiver eu digo, para multiplicar em cima do pouquinho, é mais difícil de que a pessoa não ter tão baixa reserva, né? Porque existe a baixa reserva e existe a muito baixa reserva, né? A gente sabe, uma coisa é a gente pegar um antimileriano de 0,05, outra coisa é pegar um antimileriano de 0,40, né? Como 0,4, como dessa paciente. Né? Então, assim, tem mais chance de sucesso. Que tem mais, o que é que ele vai fazer? Ele vai reativar, porque a gente vai injetar aquilo ali numa área do ovário, onde tem umas células-tronco, e ele vai reativar aqueles óvulos que não eram mais sensíveis. Então, ela consegue fazer um óvulo como se ela fosse mais jovem, né? E por isso que ela melhora o resultado. Mas isso ainda a gente está em fase de aprimoramento, ainda de pesquisa, né? Só é uma técnica. O PRP não deveria, assim, o Conselho de Medicina Veterinária não é técnica experimental, já é feito, de odontologia não é, mas o Conselho Federal de Medicina ainda considera, isso é uma coisa que estão lutando para que realmente, porque veja, a gente vê outros profissionais fazendo, claro, não faz na parte reprodutiva, né? E o médico ainda faz apenas em caráter de experimental. Então, não é qualquer pessoa que poderia ter acesso. Mas é uma luz, né? A gente está falando de futuro aqui. E de desafios, né? Então, de desafios. E deu muito certo isso. Muitas vezes é o que a gente vai ter para oferecer para uma paciente que muitas vezes não enxerga, né, uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim, e quem sabe para aquela paciente pode trazer algum benefício. Sim, e essa não aceitava de forma alguma um óvulo doado. O marido aceitava, achava até curioso, mas ela disse, eu quero que tenha a minha carinha, o meu gênio. Aí eu disse, mas a gente sempre fala, né, o óvulo doado, eu disse, mas você é seu, vai ter sua carinha, é seu, e os seus genes vão influenciar naqueles genes ali daquela doadora, né? É seu. Mas ela não aceitava de jeito nenhum e deu certo, né? Que bom. E para finalizar, né, a gente sabe que outro desafio do consultório muitas vezes, não só na parte reprodutiva,
mais da parte clínica. Então, os endócrinos, porventura, vão ouvir a gente falar aqui, né? Sabem como é desafiador e cada vez mais prevalente, com impactos muito bem estudados, muito bem estabelecidos, que é a obesidade. Sim. Né? Então, obesidade, na verdade, ela é É considerada uma pandemia. É uma pandemia, é verdade. Né? Então, com índices cada vez maiores, e a gente sabe, existe isso muito bem documentado, como a obesidade ela impacta no sucesso reprodutivo, seja em gestação natural, seja em técnicas de reprodução assistida. Então, a gente sabe que as pacientes, principalmente as mulheres, né? Lógico que o homem também, a obesidade vai impactar. Sim, mas focando na também. parte feminina, a gente sabe que a obesidade, ela, normalmente a paciente que tem a obesidade, ela responde menos às gonadotrofinas para fertilização in vitro. Isso. Né? Tem menores taxas uma dose maior de medicação. Às vezes precisa de doses maiores para ter a mesma resposta que o paciente com IMC normal. É verdade. Tem, às vezes, uma resposta inferior ao esperado no tratamento de reprodução. E às vezes aquele forma ciclo até um embrião. também arrastado, né? Exato. Que aí você perde o endométrio, já não vai transferir mais a frisco, se fosse transferir. Porque demora a crescer. E às vezes a gente tem sucesso na formação do embrião, mas a gente sabe também nos estudos que existe uma maior incidência de falha de implantação. Exato. Então, a obesidade ela é um desafio e eu acho que nunca se falou tanto em obesidade. É verdade. E aí a gente tem alguns aliados hoje, né? Então, quanto mais a gente fala e entende que é um problema de saúde pública, mais se estuda, se pesquisa sobre alternativas, porque a gente sabe que é uma doença crônica, tem que ser encarada como uma doença crônica, você falou a palavra certa. Porque que muitos acham assim, com a minha força de vontade, eu fiz até uma publicação, fiz uma postagem esses dias, porque tá lá, minha gente, tá lá na diretriz brasileira de obesidade. Você não vai conseguir tratar bem essa doença apenas com dieta e exercício. Eles são a base. Isso tem que ter, sozinho não, porque é uma doença. E a gente, esses pacientes, eles precisam de auxílio, sim, de medicação, tá? Eu não estou falando daquele 2, 3 quilinhos para caber no vestido, não. Eu estou falando realmente de uma doença que vai afetar tudo, né? E a gente está falando aqui de fertilidade, inclusive isso. E aí, hoje se tem falado, né? Tem um boom dessas novas medicações que, na verdade, inicialmente foram desenvolvidas para tratar diabetes, mas que agora já estão aprovadas no mercado, né? As famosas canetas emagrecedoras. Sim. Então, elas têm uma ação super importante, eficaz, na grande maioria dos casos, em uma perda de peso, aliada, obviamente, à dieta e à atividade física. Exato. E elas vêm para somar. Sim. E, com certeza, elas impactam no nosso tratamento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência, algum caso interessante que usou essas novas estratégias e teve um bom sucesso. Exato, é muito bom. Esse tema é muito bom, né? E eu acho tão engraçado. Teve uma paciente, ela tinha peso normal, mas elas veem na notícia. A canetinha tal ajuda a engravidar. E ela tá usando como tratamento para engravidar. Não é tratamento. Ela indiretamente ajuda sim. A começar só o fato de você perder o peso, né? Melhorar a resistência insulínica. E aí você melhora seu perfil hormonal. E melhora... Aumenta a taxa de ovulação. Então, às vezes, a paciente é uma anovuladora por conta do sobrepeso e obesidade, né? Exatamente. Então, ela regula o ciclo, ovula e engravida. Ok, né? Mas, assim, essa canetinha só não vai fazer. Né? É um milagre, né? Principalmente se a gente tem outros fatores de infertilidade, né? Principalmente os tubários, os fatores masculinos, mas elas sim chegaram e estão para beneficiar assim, os tratamentos de reprodução nos casos em que elas têm indicação. Então, nesse caso, né? Eu tenho um caso de uma paciente muito querida que ela tinha feito um ciclo de tratamento em uma outra clínica e era uma paciente com IMC elevado. Essa paciente, ela já tinha um IMC assim de 28, mais ou menos. Estava assim acima do peso
Ela fez um ciclo, formou os embriões, né? Ela não fez a pesquisa genética, mas ela transferiu 6 embriões e negativo, não conseguiu. E aí eu disse, tá, pode até ser que... Mas era uma paciente jovem, a paciente tinha 30 anos, tá? Paciente 30 anos, uma paciente super esclarecida, bem estudiosa. Então eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, se por acaso ela disse, porque eu não queria por questão de custo, não vou gastar mais fazendo a pesquisa genética. Eu disse, olha, então vamos tratar. Então, vamos organizar isso daqui primeiro, né? Então, a primeira coisa, a parte da dieta, dos hábitos, eu mandei, né? Encaminhei ela até, inclusive, para a Pedrita, né? A nutricionista maravilhosa. E a gente entrou também com a medicação, né? Porque ela tinha indicação para tratar essa obesidade dela, que já era crônica, ela sempre foi assim. Ela até tinha tentado, fez uma dietazinha, até tinha perdido, assim, 2, 3 quilos, mas isso não vai impactar. Ela era uma paciente que ela estava precisando emagrecer 15 quilos. Não é? São 2, 3 quilos, emagreci, já vou fazer a FIV. Eu digo, você vai ter mais do mesmo? Não. Então, vamos realmente... Então, a gente fez um tratamento que aí seguiu foi multidisciplinar, que foi muito importante, o acompanhamento nutricional. Ela fez acupuntura também, ela fez com Camila. Que são as profissionais que a gente tem aqui na clínica. Sim, né? Sim, são excelentes. Ela fez, e a gente fez um tratamento de 2 meses. Nesses 2 meses, então ela usou também ela tinha o acompanhamento também da endócrino, né? Ela tinha o acompanhamento da endócrino e a gente foi... o médico de reprodução, ele tem que ter aquele feeling para ver o time, agora tá bom. Né? Porque imagina, a paciente ela vai investir tanto, ele disse, será que esse ciclo tá bom para ir? Eu disse, pronto, agora tá ótimo. Então ela fez o uso de uma dessas canetas e ela perdeu 14 quilos nos 2 meses. Excelente, nossa. Digo, ótimo, vamos fazer agora, né? E essa paciente, ela teve um resultado, ela formou 8 embriões, formou até mais. E não fizemos a pesquisa genética, porque... Considerando a idade e o custo. Foi idade, custo, 30 anos, eu digo, não teria uma indicação formal de fazer. E aí nós transferimos. Ela já tinha feito 6 transferências, e ela transferia um por um. Não queria transferir 2. Aí, veja, aí eu olhei assim, eu disse, quer transferir 2? Na verdade, eu não perguntei. Ela disse sim. Eu quero, ela disse, agora eu quero transferir 2. Ela disse, aí eu disse, olha, vamos ver, porque obesidade e tudo, a gente prefere transferir 1. Mas, pensando no histórico, que ela já estava muito abalada, assim, vou encontrar um negativo, não vou aguentar. Né? Eu disse, vamos transferir 2. Agora você está bem, está sendo acompanhada, ela já estava bem regrada. E a gente transferiu 2. E vieram os 2, de primeira, vieram os 2, né? Então, assim, mas foi uma gestação maravilhosa, né? Muito tranquila, não desenvolveu nem hipertensão gestacional, nem diabetes, nada. Muito saudável, né? Assim, nasceram com peso, claro, conseguiu nascer quase com 37 semanas, assim, não, acho que foi mais de 37, um pouquinho mais. Não chegou a 38, mas assim, não precisaram aquela coisa de tiveram alta. Não, nada disso. Assim, então como isso, assim, um aliado, né? Uma paciente que já vinha com outros métodos e não conseguia emagrecer, né? E aí agora, não, né? Na fase, depois de passar a fase toda de amamentação, então ela é uma paciente que ela entende que ela vai precisar fazer um segmento depois, né? Ela vai para a médica dela, para a endocrinologista, para continuar isso, né? Até para os outros embriões. Buscar que ela... outros. Exato, mas assim, poxa, fez de primeira, digo, surpreende a gente, né? Porque às vezes a gente nem achava. E lembrando, né, que essas canetas, como a gente falou, elas não têm estudos ainda para aprovar durante a gravidez. Sim. Então elas não são permitidas, mas veja como... além do sucesso reprodutivo, elas podem ter impactado positivamente no sucesso da gravidez. Sim. Não só para engravidar, mas talvez essa perda importante de peso tenha impactado consideravelmente
no sucesso gestacional, né? Então, Não, impactou muito. evitou talvez uma diabetes gestacional que se ela tivesse engravidado antes, né, em Mas outro sabe por contexto. quê? Porque não é só perder peso. Porque as pessoas acham que só perder o peso. Não, não é só perder gordura. Elas têm uma ação anti-inflamatória. Sim, E isso já está comprovado. Então, quando a partir. É diferente de você só emagrecer, a pessoa pode ser um magro inflamado. perfeito. Agora, quando ela emagrece e ainda trata a inflamação, e isso unido com dieta, com outras técnicas, como também a acupuntura, todo esse conjunto ajuda muito para o sucesso dessa paciente. Então, eu acredito não só no papel emagrecedor, né, porque é interesse, mas também no papel anti-inflamatório, né, e principalmente dessas mais modernas, a gente está com outras já para a gente chegarem, tem né? a gente tem a semaglutida, né, que é o agonista do GLP-1, a gente tem a tirzepatida, que é a conhecida, né, o Mounjaro, que aí ela já tem também uma ação anti-inflamatória, não é só perder, e também atua melhor na massa muscular, e a gente também está no futuro aí com outras medicações, né, até mesmo o triplo agonista, que já vai estar aí no mercado, dando menos efeito colateral, melhorando, dando mais qualidade de perda, porque não é só perder, né? É você perder bem, mas também não ficar espoliado sem os nutrientes e desinflamar, que é o que é um grande interesse da gente na reprodução, que impacta no sucesso. Com certeza. Doutora Eveline, foi excelente a nossa conversa, né? Sempre muito bom falar sobre casos, falar sobre o dia a dia, casos de sucesso, né? Que a gente sempre gosta de ouvir, né? Dar um gás, dar um incentivo a mais pra gente continuar. É porque tanto a gente vê assim, a gente fala dos sucessos, a gente vê, mas vê o não, né? Aquele negativo, parece que a gente absorve. Mas isso, na verdade, dá mais força para a gente estudar mais e tentar encontrar uma solução para essa paciente. Mas é muito bom quando a gente tem uma dessa assim. Até a gente diz, nem eu tô acreditando. E acontece. E acontece, tá aí. E para estimular a paciente. É difícil, mas vale a pena. Vale, né? com toda certeza. Vale. Gente, se vocês gostaram dessa conversa, convido todos a seguirem o nosso canal aqui no YouTube. Tá? E, doutora Eveline, se você gostaria de falar como a paciente pode lhe encontrar, né? A paciente que quer conhecer melhor o seu trabalho, quais as redes sociais, o seu Instagram? Ah, sim, não posso deixar de falar também, é @doutora Eveline Catão. Então, acompanhem o conteúdo, né, voltado principalmente para a reprodução humana. Podem mandar um direct, pode linkar lá na bio e a gente vai sempre manter o contato. Também entrar no @ do Dr. Marcos. Isso, Dr. Marcos com U.Moura, né? E seguir também a clínica Arte Fértil, né? Arte Fértil Reprodução Humana, facilmente vocês encontram no Instagram. Isso. Tá? Agradecer novamente, foi excelente. Eu que agradeço, é um prazer. E espero vocês nos próximos episódios do nosso Momento Fértil.